mostrou um livro que foi feito em homenagem a ele. Chihuahua. Então, o Chihuahua, né? Impacto, de T.L. Osborne, e Conquistando Almas, também de T.L. Osborne. Então, o Chihuahua Simon, são 3 livros que você pode... O Chihuahua. Eita, é isso aí mesmo. Então, gente. Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Eu não sei você, mas nesse momento de entrega ao Senhor subiu algo no meu coração. Todo sucesso de um homem começa quando nós reconhecemos a presença dele. Vou repetir mais lento para você gravar no teu coração. Todo sucesso de um homem começa quando nós começamos a reconhecer a presença dele. Nós não podemos ficar quietos, querido, quando a manifestação do Senhor está no nosso meio. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar onde nós estejamos. Amém? Aleluia. Então, você pode abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Oh, aleluia. Hoje nós vamos começar o tema, como já foi falado, sobre o ID, e o subtema de hoje é a grande comissão. Primeira pergunta que eu queria refletir com você. O ID, ele é uma sugestão, ele é uma opção ou ele é uma obrigação, um mandamento? Ele é uma obrigação. Se nós entendermos o que Jesus fez por nós, nós vamos compreender que é uma obrigação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 que recair sobre ele a obrigação de pregar o evangelho. Mas deixa eu dizer uma boa nova, que talvez pode te aliviar ou tirar cargas de você. Talvez você pode estar aqui nessa manhã ou pode estar nos assistindo aí e dizer, não sei muita coisa do evangelho. Deixa eu dizer algo para você. O que vai falar mais alto para as pessoas, a pregação que vai falar mais alto para as pessoas é o meu e o teu estilo de vida. É como nós vivemos, é como nós nos comportamos, é como nós reagimos às situações. Nem todos nós somos perfeitos, nem todos nós, na verdade, temos a perfeição ainda, estamos num processo, mas eu quero te dizer algo. Precisa existir uma expectativa no meu e no teu coração de que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. E é isso que Deus tem expectativa da minha vida e da sua vida. Você compreende? E a partir do momento que nós vamos sendo transformados em áreas da nossa vida e vamos dando testemunho para as pessoas de que nós fomos transformados ou estamos sendo transformados, as pessoas estão recebendo de Deus através de nós. Estamos identificando para ela que nós recebemos algo que mudou a nossa vida, recebemos alguém que mudou a nossa vida. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação engloba muita coisa, não engloba só a um passaporte para o céu. Essa palavra salvação engloba paz, engloba... Ei, deixa eu fazer uma pergunta, o mundo está precisando de paz? Você e eu, nós temos a paz que excede todo entendimento e podemos influenciar pessoas com essa paz. Você entende? Essa palavra salvação engloba prosperidade. E prosperidade a gente tem escutado e tem aprendido que vai muito além que dinheiro. O pastor Isaías tem falado aqui sobre tesouro. O que é um tesouro? Tudo aquilo que pode enriquecer pessoas. Aquele que é o responsável de nos enriquecer habita dentro de mim e de você. E podemos manifestar prosperidade. Com dinheiro ou sem dinheiro. Mas deixa eu dizer uma verdade. É vontade de Deus que você manifeste prosperidade com dinheiro. Isso precisa estar claro na nossa consciência. Eu não sei você, mas eu não imagino Salomão, onde a rainha de Sabá chegasse diante dele e não visse riqueza nenhuma, e não visse excelência nenhuma. Eu fico pensando nisso. Às vezes alguém que prega contra a prosperidade,
E eu fico pensando nisso. Já imaginou a rainha de Sabá chegando diante de Salomão e não vendo riqueza nenhuma? Ela tinha se surpreendido, gente? Não. Então Deus precisa, sim, nos enriquecer para que o evangelho ganhe uma velocidade maior. Com o meu dinheiro e com o teu dinheiro. Entende? Então a palavra salvação, eu sei que talvez você já sabe, engloba muita coisa, mas vamos voltar para cá. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, diga, eu sou justiça de Deus. Não vou pedir para você repetir mais forte. Diga, eu sou justiça de Deus. Se revela no evangelho. O que é evangelho? Qual o significado da palavra evangelho? Boas novas. Ou seja, aquilo que eu vivia de errado, o que é boa nova? Não viver mais. Aquilo que eu fazia de errado, o que é boa nova? Não fazer mais. E a partir do momento que eu não faço mais, eu vou testemunhando para as pessoas que eu recebi alguém que mudou a minha vida. O que é boas novas na área financeira? Eu tenho uma vida antes de Cristo, pobre de marré, mas uma vez que aceitei Cristo, Ele mudou todo o meu contexto financeiro. O que é viver uma vida, que eu posso te dizer, o que é viver uma vida de boa nova na área de doença? É eu aceitar Cristo e a partir do momento que eu aceitei Cristo, entender que a vontade de Deus é que eu possa desfrutar de cura divina, saúde divina, boas novas do Evangelho. Foi para isso que Jesus veio. Mas deixa eu te dizer algo para você. As boas novas de Jesus vai revelar o que nós já somos em Deus. O que Jesus fez, uma vez que nós compreendemos e entendemos, vai revelar o que Ele já fez, o que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Isso é tudo questão de consciência. Só que Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Vou fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você tem convicção que o Evangelho, ele é o poder de Deus? Não precisa você responder. Porque se eu e você, nós tivermos convicção, nós não vamos ficar com vergonha no nosso trabalho de dizer para as pessoas que somos cristãos. Se eu e você tivermos convicção que o Evangelho é o poder de Deus, nós não vamos viver envergonhados em lugar nenhum de as pessoas dizerem, ei, cuidado com o vírus. E você dizer, tudo bem, eu tenho cuidado com o vírus, mas minha confiança está no Senhor, porque é poder de Deus proteger a minha vida. Você compreende? É você compreender que o mundo vai na contramão daquilo que é o poder de Deus. Estou só te dando fundamentos. A gente vai entrar mais em alguns versículos aqui sobre o ID. Talvez você está com expectativa aí, o tema é sobre o ID. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele tinha convicção. Não é que vai ser, precisa ser para você hoje, para você manifestar aquilo que você já tem. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive em mim e você. O grande problema é que às vezes a gente quer pregar o Evangelho, falando para as pessoas que é o poder de Deus, aonde às vezes a gente não tem essa convicção. Vou fazer uma pergunta de novo, não precisa você responder. Você tem convicção que o Evangelho é o poder de Deus? Porque a gente precisa influenciar pessoas com a convicção que a gente tem. Amém? Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Hudson Taylor disse algo, disse, a grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser obedecido. Amém? É um mandamento a ser obedecido. Vai comigo lá, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito conhecido. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É assim que está aí na sua Bíblia?
É assim? Deixa eu ler numa outra versão aqui, na versão King James. Eu acho que essa versão ela vai ficar mais clara. Porque talvez você não vai conseguir em tocar países. Talvez Jesus volte e você não toque em países. Se você conseguir tocar, maravilha. Mas se não tocar, enquanto você estiver indo, você pode estar pregando o Evangelho. Por onde você estiver andando, vivendo, nós precisamos ter a consciência que Paulo tinha. Paulo disse certa vez para o povo lá na Grécia, ele diz, olha, nele, em Deus, nós existimos, vivemos e nos movemos. Se nós tivermos essa consciência, dessa verdade para nós, aonde nós estivermos, nós vamos pregar o Evangelho. Na universidade, na faculdade, no trabalho. Não sei se você já viu, às vezes já virou até um jargão, né? A Bíblia que o povo vai mais ler é a nossa vida. Olha o que o versículo de Marcos 16:15 de King James diz. Enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Você entende? Enquanto você vai indo, estiver indo, você pode pregar o Evangelho. Sabe que você pode pregar o Evangelho para os seus filhos? Como é que nós nos acordamos pela manhã? Nós vamos tocar numa parte aqui sobre embaixadores de Cristo. Você vai entender porque eu estou falando essas coisas. Nós podemos pregar o Evangelho primeiro para nós da nossa casa, quando nós acordamos pela manhã. Quando acontece uma situação ruim dentro da nossa casa que no natural não tem solução. A quem nós recorremos? Como nós nos comportamos? Você entende? E para os da família, nós podemos pregar o Evangelho também com a nossa própria vida. Agora eu te pergunto, quantos cristãos hoje, na maioria das vezes, por não se alimentar da palavra, não se alimentar do Senhor, às vezes vivem uma vida como se fosse um cristão 007? E às vezes não expressa em determinadas decisões, até dentro de uma própria empresa, que diz, meu posicionamento é esse. Meu posicionamento é esse. Se você quiser... Eu já cheguei, gente, a dizer para uma pessoa, uma determinada pessoa, inclusive conhecida, queria que eu fizesse algo dentro da empresa, e eu cheguei para ela e disse, rapaz, se você quiser me demitir, pode demitir. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu sei que vai contra os princípios da palavra que você tem e que eu tenho. Você entende? Então são posicionamentos que nós vamos pregar para as pessoas. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abre comigo Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu vou dar uma ênfase maior para você na parte de embaixador. Lembra do que eu falei? O sucesso de um homem começa quando ele reconhece a presença de Deus, está tudo envolvido naquilo que Deus colocou no meu coração para hoje pela manhã. E eu creio que no momento do nosso louvor, ele selou essa verdade. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, verbo imperativo, portanto, fazei. Se você tem alguma caneta aí, grifa essa palavrinha na tua Bíblia aí. Ide e fazei. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele sabe que a vontade de Deus a respeito da pregação do Evangelho não é só pregar o Evangelho. Sabe que a vontade de Deus é pregar o Evangelho e fazer discípulo. Não discípulo nosso, mas discípulo de Cristo.
Eu preciso compreender que a vontade e a expectativa de Deus não é só que eu ganhe alguém para Jesus, mas é que eu ganhe aquela pessoa e eu possa, na verdade, ajudar ou cooperar com o Senhor para que ela se torne discípulo de Cristo. Porque a gente vê na igreja brasileira tanta gente aceitando Jesus, entra na igreja, sai com um pouco. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está só com a consciência de pregar o evangelho, mas não está dando a mesma importância em tornar aquela pessoa discípulo de Cristo. Então, tornar alguém discípulo de Cristo está totalmente ligado à pregação do evangelho. Você entende? Está totalmente ligado ao id. Ele está dizendo aqui, id, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Grifa essa outra palavra aí. Como eu posso ensinar para alguém que Jesus é bom e eu mesmo não tenho consciência dessa verdade? Como eu posso ensinar para alguém que Jesus mudou a minha vida se a pessoa não vê essa mudança de vida em mim? Você entende? Não é só dizer que Jesus é bom, mas é testemunhar que de fato Ele é bom. Não é só dizer que Jesus transforma, mas é testemunhar que Ele transformou áreas em minha vida. Porque a melhor maneira de ensinar para as pessoas é vivendo aquilo que eu estou falando. Você entende? E eu e você, nós podemos pregar o evangelho dentro da nossa casa. Eu e você, nós podemos pregar o evangelho no nosso trabalho. Eu e você, nós podemos pregar o evangelho dentro da igreja. Eu e você, nós podemos pregar o evangelho para os nossos familiares. Eu e você podemos pregar o evangelho na nossa rua, na rua que nós moramos, no condomínio que nós moramos. Você entende? Então, por onde eu e você, nós estivermos indo, pregue o evangelho. Não precisa ser só em um dia específico, mas eu posso pregar o evangelho todos os dias, gente. Todos os dias eu posso manifestar Jesus para as pessoas. Todos os dias em uma situação de decisões, como é que eu me comporto? Todos os dias em uma situação que alguém me fere, que alguém diz que eu sou feio, como é que eu me comporto? Você entende? Amém, gente? Você entende a expectativa de Deus ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? Vou fazer uma outra pergunta. Como pregar o evangelho se não ler a Bíblia? Como eu vou ensinar para alguém o que Jesus falou se eu não meditar na palavra? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ei, em tempo de coronavírus, Ele não nos deixou. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode vir outro vírus, pode vir outras situações. Você entende o que está compreendendo o que eu estou dizendo? Ele não vai nos deixar. Eu estive em São Paulo e vi um pastor lá dizendo algo. Ele disse, rapaz, eu peguei o coronavírus porque minha esposa é enfermeira e também pegou. Mas eu decidi algo. Nós vamos ver a glória de Deus. Eu e você, disse para a esposa dele, eu e você, nós vamos ver a glória de Deus. Se formos curados, eu creio que nós vamos ver a glória de Deus. E se a gente morrer, a gente vai ver a glória de Deus de todo jeito. E aí, gente, para que ficar com medo? Não estou falando de imprudência. Amém? Isso também, sabe que o ambiente que nós criamos vai pregar o evangelho para as pessoas? Qual é o ambiente que você está criando dentro da sua casa? Qual é o ambiente que você está criando para você mesmo? Que eu estou criando para mim mesmo? Isso vai pregar o evangelho para as pessoas. Amém? Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Um outro ponto que nós precisamos compreender é que nós recebemos um ministério da reconciliação. Não precisa eu ter recebido um dos 5 ministérios, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta, não precisa ter recebido para entender que eu tenho uma responsabilidade de reconciliar as pessoas com Deus. Abre comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Oh, aleluia! Aleluia!
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deixa eu dizer algo para você. Nós recebemos o ministério da reconciliação e não da condenação. Eu vou deixar claro, nós recebemos o ministério da reconciliação e não da condenação. O que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos chegar para as pessoas dizendo o que elas estão fazendo de errado. Eu não estou falando concordar com erros, você está entendendo? Mas nós não precisamos chegar para alguém, pregar o evangelho e dizer: rapaz, tu vai para o inferno. Ei, ela já sabe. Você já imaginou você chegar lá na cadeia aqui de Campina Grande e dizer: ei, tu foi condenado a 50 anos, 100 anos de cadeia. Você já imaginou? Precisa ela saber disso? Precisa? Não precisa. A Bíblia diz que a própria consciência nos condena. Então nós não precisamos condenar as pessoas. Nós não recebemos o ministério da condenação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Se alguém está lá na cadeia que foi condenado, o que é que ele precisa escutar? Rapaz, existe um futuro glorioso para você. Então, aleluia. Então, a vontade de Deus é que eu e você possamos expressar o que Jesus expressou. Lembra da mulher samaritana? Jesus revelou para ela qual era o erro dela, mas não a condenou. Jesus deixou claro para ela. Como Jesus deixou claro para ela? Por meio da influência. Você entende? Eu não preciso colocar o dedo na cara de alguém e dizer o que a pessoa está fazendo de errado para poder a pessoa me considerar profeta de Deus. Jesus não precisou disso. Jesus simplesmente, guiado pelo Espírito, disse: aí, vai lá, chama teu marido e vem cá. Não, eu não tenho marido. Sim, bem disseste, porque realmente o marido que você tem nem é teu. Que aquela mulher? Sim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. A influência, a vida de Deus influenciando as pessoas. Jesus chegou para a mulher que estava lá, que foi pega em adultério. Foi o que ele disse: alguém te condenou? Não. Ela disse: não, Senhor, nem eu mesmo te condeno. Vai e não peques mais. Você entende? Então nós não recebemos o ministério da condenação, nós recebemos o ministério da reconciliação. Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra nova é criatura em comum. E eu não sei você, mas eu me considero. Não sou perfeito, mas eu me considero uma criatura em comum. Depois que eu nasci de novo, eu não posso viver uma vida comum. Eu não posso viver uma vida qualquer aqui, porque a minha vida vai dar testemunho da pregação do Evangelho. Você entende? Eu não posso me conformar com os meus erros. Eu não posso me conformar com aquilo. Eu preciso entender que eu não sou perfeito. Mas eu não posso errar e me sentir confortável dentro de um erro. Amém, gente? Porque eu preciso compreender que eu sou incomum. E isso faz com que o Evangelho seja pregado. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, se você não sabia qual era o teu ministério, eu quero te dizer hoje, você descobriu hoje, eu e você, nós temos o ministério da reconciliação. E nós precisamos reconciliar as pessoas aonde nós estivermos, por onde nós estivermos andando, seja viajando, seja descansando, seja trabalhando. Nós precisamos entender que as nossas ações e reações é a pregação do Evangelho também, para que aquela pessoa seja reconciliada com Cristo. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Vou repetir de novo: não imputando aos homens as suas transgressões. Ei, a Bíblia diz que eu e você precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus não jogou em conta, que significa que não colocou na conta dos homens, o quê? O erro nosso. Se Deus não fez isso, nós não devemos fazer. Se Deus não condenou, é a mim e a você, nós não podemos e não devemos condenar as pessoas. Porque o nosso ministério
Reino dos céus adverte, ministério da reconciliação e não da condenação. Amém, gente? Você pode dizer, Deus é bom? Abre comigo João capítulo 3, versículo 16 e 17. Estou te dando alguns fundamentos para a grande comissão. Versículo 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. E nós não podemos estar na posição de juízes. Nem o próprio Deus enviou Jesus para julgar o mundo. Você entende? É verdade que vai acontecer isso. Mas o nosso tempo que nós estamos vivendo é de fato expressar para as pessoas que o Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida dela, assim como mudou a nossa. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Qual o significado dessa palavra salvo? É a palavra sozo, que significa resgatar do perigo, resgatar da destruição, cura, preservação, restauração de saúde, poupar alguém de sofrer. É expressar para as pessoas que pelo fato de carregarmos a vida de Deus, nós podemos influenciar elas e dizer, ei, tem solução para você. Qual é o seu problema? Tem solução. Você entende, gente? Oh, aleluia. Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Volta de novo para 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Não sei você, mas eu procuro gerar cada dia que se passa essa convicção no meu coração. Que Deus é bom e isso não vai arrancar ninguém, nem nada vai arrancar essa convicção diante de mim. Dentro de mim, está em mim. Deus é bom. Versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores. Deixa eu te dar o significado da palavra embaixador aqui. Está no dicionário, está no português. Embaixador. Representante diplomático do grau mais elevado de um estado junto de outro. Chefe do corpo diplomático de um país junto de outro. Encarregado de uma missão. Qual é a nossa missão? Indo por todo o mundo pregar o Evangelho. Encarregado de uma missão. Emissário, enviado, mensageiro. Agora deixa eu te dar algumas informações sobre uma embaixada. Olha como Deus é tremendo quando Ele diz em sua palavra que nós somos embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação oficial de um governo dentro do território de outra nação. E configura-se como um território estrangeiro em um solo nacional. Segundo estudiosos de algumas áreas de conhecimento, outras áreas definem embaixada segundo a inviolabilidade. Ei, o diabo não pode tocar a nossa vida. Se um embaixador natural dentro de uma nação brasileira, nenhum cidadão do Brasil pode tocar a vida dele, imagina eu e você representando o reino dos céus, o diabo não pode tocar a nossa vida. Para se pregar o Evangelho precisa ter essa convicção. Não é na nossa força, mas é pelo que Jesus fez. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos têm participação comum de carne e sangue. E de que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Essa palavra destruiu tornou inoperante o poder do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. Amém, gente? Nós não precisamos andar com medo por aí. Oh, aleluia. Outras áreas definem embaixada segundo a inviolabilidade diplomática, ou seja, a representação diplomática que se encontra em uma propriedade não deve ser violada em território estrangeiro.
Portanto, não se refere ao espaço físico em si, mas sim ao que ele representa. Você tem convicção de quem você representa? Eu preciso ter convicção de quem eu represento aqui na terra. Por isso eu preciso entender que somos incomuns. E aonde eu estiver, Ele está comigo até a consumação dos séculos, me protegendo e não deixando o diabo tocar na minha vida. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Sim, um embaixador natural. Ninguém pode tocar nele, gente. Precisa dessa convicção. Era assim que os discípulos viviam. Leia Atos. As autoridades diziam, ei, vocês vão parar de pregar o evangelho. O que é que eles faziam? Vocês vão ter que parar de falar do nome de Jesus. O que é que eles faziam? Porque a confiança não estava em si. A confiança estava nele. Pelas experiências vividas com ele. Por isso que o progresso de um homem começa no reconhecimento da presença. Porque cada vez mais que eu me envolvo com a presença, eu vou transpirar a presença e vai promover convicção para mim. De que aonde eu estou, Ele está. A presença está. Você entende? Como cumprir a grande comissão se não tivesse essas convicções? Portanto, não se refere ao espaço físico em si, mas sim ao que ele representa. Esse órgão do governo de autoridade máxima, instalado no exterior, tem por objetivo assegurar e proteger os interesses do seu país e de cada cidadão. O que foi que Jesus fez? Deus enviou Jesus, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, seja protegido, não seja destruído. E qual é o propósito de Deus? Enviar, na verdade, o próprio Espírito, ou se fazer morada no nosso coração. É justamente para cumprir isso aqui. Somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Aí diz, é a primeira instância a mediar as relações entre os dois estados. Ei, você e eu somos a primeira instância aqui na terra. A mediar alguém que está se sentindo condenado e trazer essa pessoa para perto e apresentar a Deus, para que ela passe do estado de condenação para um estado de absolvido e de reconciliação. As embaixadas são instaladas nas capitais de cada país. Eu vou te dar um outro significado, eu creio que vai dar um tempo, vou adiantar aqui. Abre comigo Provérbios capítulo 13, versículo 17. 13, né, pastor? Provérbios capítulo 13, versículo 17. Oh, aleluia! Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, vem cá, por favor. Qualquer coisa o pastor me pega aí no final, porque eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, mas eu creio que hoje pela manhã é necessário. Começou assim, e eu percebo direção no meu coração para terminar assim. Não vou me estender muito mais, não. Você está disposto a adorar ao Rei dos Reis? Você está disposto a amar Ele com o teu coração? Sem se preocupar com um pouco de hora, sem estar ligado na hora? Provérbios capítulo 13, versículo 17, diz assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Ei, o povo está precisando de cura, não está? Se você for fiel e se eu for fiel a Deus, vai manifestar o quê? Medicina, cura, saúde para as pessoas. Qual é o propósito da grande comissão? Salvação, restauração, edificação. Qual é a vontade de Deus? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O quê? O que é bom e aceitável diante de Deus? Versículo 4 vai responder: o qual deseja que todos os homens, todos, sem exceção, todos os homens, sejam salvos. Você entende que a questão de predestinação cai por terra aqui?
que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros não. Está claro aqui na Bíblia que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E qual é a nossa responsabilidade diante dessa vontade dele expressa aqui na Bíblia para nós? O que é que um embaixador é? Representante. Eu sou representante de uma marca que eu preciso compreender bem, entender bem daquilo que eu estou representando. Eu preciso ter relação com aquilo que eu estou representando para poder passar segurança para quem está recebendo. Agora, deixa eu te dar um significado aqui do que é essa palavra embaixador no grego, tá? No original, para você compreender porque eu chamei o Ministério de Música aqui. O significado é a palavra presbeu, que significa ancião, designativo de posto ou ofício entre os judeus, membros do grande concílio ou sinédrio. Ei, essa palavra embaixador já existia na velha aliança. Para o sinédrio, um corpo de 24 anciãos representando Deus aqui na terra. Mas dá para compreender que eles não representaram bem? Dá para compreender que eles fizeram totalmente aquilo que não estava no coração de Deus? No Novo Testamento, bispo, presbítero, representante. Aí olha o que significa também a palavra embaixador. Os 24 membros do sinédrio, ou corte celestial, assentados em tronos ao redor do trono de Deus. Sabe onde é que começa a grande comissão? Quando eu decido jogar todos os meus títulos, cargos, recursos financeiros, poderes naturais, para simplesmente reconhecer a presença dele. Sabe o que é que os 24 anciãos, a visão de João aqui, que estavam fazendo? Sendo embaixadores, eles estavam testemunhando para mim e para você como se começa a grande comissão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, eu não vou abrir por causa do tempo, diz que eles chegam diante de Deus, pegam as suas coroas, entregam ao Senhor e se prostram diante dele, adorando ele e dizendo: Santo, Santo. Abre comigo, sem não ficar só nas minhas palavras. Quer ter sucesso na grande comissão? Você e eu precisamos entender que começa reconhecendo a presença. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua verdade vieram a existir e foram criadas. Você pode ficar de pé? Lembra de Pedro e João, quando eles chegaram diante do aleijado na Porta Formosa? O que é que eles disseram? Ei, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, ou o que temos, eu... Ei, você está prestando atenção no que eu estou falando? O que eu ou nós temos, eu te dou. Como dar Deus para as pessoas se eu não me relacionar com Ele? Como dar Deus para as pessoas se eu não tiver a manifestação dEle de dentro para fora? Ei, é momento de nós reconhecermos a presença. Só quero te motivar, reconhece a presença. Você pode cantar alguma coisa aí, João, que possa exaltar Ele? Nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Oh, aleluia.